Você quer prestar concursos, mas não sabe nem por onde começar? Ou já começou, mas não está vendo evolução nos estudos? Então continua assistindo que hoje eu vou falar dos 10 passos para ser aprovado em concursos públicos. Será que você está seguindo todos? O primeiro passo para ser aprovado em concursos é decidir qual concurso você vai prestar. E existe uma variedade de cargos e concursos a que você pode se dedicar e são diversas as áreas possíveis, como tribunais, magistratura, carreiras policiais, carreiras fiscais, dentre várias outras. E uma dica, se você ainda não decidiu qual sua área, é pesquisar editais abertos ou notícias de concursos eminentes, ou seja, autorizados prestes a abrir, e assim você já pode começar com um pouco de prática prestando essas provas. Nessa parte da escolha do seu concurso, a pesquisa é essencial. Então faça do Google o seu melhor aliado. Pesquise então sobre o cargo, sobre as atribuições, qual tipo de trabalho que esse profissional vai realizar, como que a carreira está estruturada dentro de cada estado, dentro de cada órgão, se há previsão de abrir um novo concurso ou se houve um concurso recente, dentre outras informações. Os editais recentes ou de concursos passados também são uma fonte valiosa de informações sobre as atribuições de cada cargo, ou seja, o que cada profissional faz, e também das matérias que costumam cair nesses concursos, quem pode prestar, o que é muito importante, requisitos básicos para ingresso no cargo, se precisa, por exemplo, de nível médio ou nível superior, enfim, tudo o que você precisa saber para começar a prestar o concurso. E é essencial ter um foco definido, já que as matérias entre os editais elas podem variar muito e também entre os diferentes cargos e entre os diferentes estados. Então pensem que essa escolha vai fazer total diferença no tempo que você vai levar para ser aprovado. Se você está em dúvida ainda, não conseguiu decidir qual vai ser seu foco de estudos, eu recomendo que pelo menos você faça uma base de estudos das matérias para esses principais concursos que você tem em mente, que tenham te interessado. Ou seja, pega tudo que eles têm em comum e vai estudando essas matérias. Então, assim, nada vai ser perdido quando você finalmente tomar a sua decisão. Segundo passo é ler o edital. O edital é um documento que contém as principais regras que vão reger o concurso. E ele é elaborado pela banca organizadora do concurso e divulgado no momento de abertura deste. No edital constam informações essenciais em relação ao concurso, como a data e o local da prova, quantas vagas são ofertadas, etapas do concurso e documentações necessárias, remuneração, conteúdo programático, tipo de prova, peso das matérias, dentre vários outros tópicos importantíssimos. E você pode encontrar o edital do concurso no site da banca organizadora, que é a instituição responsável pela organização desse concurso, e também nas publicações oficiais do governo, no caso do Estado, que é o Diário Oficial do Estado, o DOI, ou da União, que é o Diário Oficial da União, o DOU. E muitos sites também de conteúdos relacionados a concursos, plataformas de resolução de questões, blogs de cursinhos, eles também vão divulgar as informações relativas a esses concursos que foram recém-divulgados. É fundamental ler todo o edital antes de se inscrever no concurso. Eu sei que pode parecer óbvio, mas nem todo mundo analisa o edital do concurso com a devida atenção. E tem gente que às vezes nem sabe quais matérias que têm o maior peso na prova, ou quais os critérios eliminatórios, ou até perdem a data de inscrição, dentre vários outros erros que podem ser evitados apenas então com a devida leitura desse documento. O terceiro passo é organizar a sua rotina. Agora que você já escolheu a sua área, pegou um edital ou matérias para iniciar os seus estudos, é hora de, então, organizar a sua rotina e seus horários de estudo. A organização ela é chave para lidar com problemas como a ansiedade, falta de concentração e procrastinação. Quando nós temos horário definido para fazer cada uma das coisas do nosso dia a dia, fica muito mais fácil de assumir o compromisso de realmente estudar naquele horário que você estabeleceu. Então, nesse passo, vai ser preciso organizar seus horários para estudo, para trabalho, lazer, faculdade e todas as outras atividades. Isso pode ser feito tanto no papel quanto em aplicativos como o Google Agenda. Então defina quais horários do dia você vai usar para estudar,
bem como o que vai ser estudado a cada semana, e dessa forma você não fica perdido em relação ao que eu estudo agora e tem maiores chances de manter a disciplina nesse novo hábito. Se você está começando agora a estudar para concursos, é muito importante que nesse passo da organização você comece aos poucos, com menos do que você acha que consegue estudar, e à medida que você for conseguindo ter consistência nessas horas, pode ir aumentando a carga horária. Quarto passo é a escolha do seu material de estudos. O material que você usa para estudar pode acelerar ou atrasar a sua reprovação. E eu não estou falando aqui só em termos da qualidade do material, porque é claro que materiais ruins não vão te deixar sair do lugar muito facilmente, mas também em relação ao material que é adequado para você. Para ser aprovado mais rapidamente, você precisa avaliar qual o nível de material mais adequado para você em cada uma das disciplinas do concurso. Por exemplo, tem gente que começou a estudar agora para concursos, que nunca viu direito constitucional na vida e não faz ideia do que seja o tal do artigo 5º. Então, essa pessoa ela vai lá e compra um livro de 1000 páginas da matéria. E esse livro ele pode ser o melhor do mundo, mas vai atrasar a sua aprendizagem, porque você vai demorar muito nesse material, vai acabar achando que tudo é importante e pode até ter dificuldade para entender conceitos mais complexos logo de cara, sem saber o básico primeiro. E da mesma forma, tem gente que está estudando aí, faz 5, 10 anos para concursos e usa os mesmos materiais do início, aquele PDF do cursinho introdutório, e está só batendo nos principais pontos da matéria e não está aprofundando em nada. Então, a regra geral é que a profundidade do material deve acompanhar seu conhecimento ou facilidade com as matérias. Se você tem dificuldade, nunca estudou, então é bem melhor pegar alguma coisa mais básica, mais didática, que vai te permitir aprender o mais importante primeiro, os pontos básicos, antes de aprofundar mais. E claro, além da profundidade do material, você precisa ver se gosta da didática do professor, se o investimento cabe no seu bolso e também se o tipo de mídia, se é videoaula, PDF, livro, te agrada e facilita na hora de estudar. Essa dedicação em encontrar o material que melhor funciona para você vai fazer muita diferença no tempo que vai levar até a aprovação. Quinto passo é comece a estudar. O estudo para concursos deve começar o mais cedo possível. Eu sempre digo que nunca é cedo demais para começar a se preparar para concursos, que costuma ser um projeto a longo prazo e não de curto prazo. Então essa dica, ela também parece óbvia, mas tem muita gente que fica só no planejamento, pensando, eu tenho que começar ou um dia eu vou começar, mas nunca começa de fato a estudar. Quanto mais cedo você começa a se preparar, mais bagagem você vai ter adquirido quando realmente começar a prestar provas, tanto em termos de conhecimento, quanto em aprimoramento das técnicas de estudo. E por menor que seja o seu tempo disponível agora, comece a sua preparação o quanto antes. Pensa que, estudando 2 horas por dia, no período de 1 ano, você vai ter adquirido quase 800 horas de estudo. Isso é o suficiente para fechar várias disciplinas básicas dos editais. Então, não espera o momento ideal ou o edital da sua vida para dar início aos estudos. Comece a estudar agora. Pode ter certeza que essa decisão de vou começar agora vai ter muito impacto em te fazer ser aprovado mais rapidamente. Sexto passo é revisar os assuntos estudados periodicamente. Um erro comum de quem entra no mundo dos concursos é tentar vencer um edital inteiro e deixar para revisar os conteúdos todos de uma vez, só nas vésperas da prova. Isso é muito pouco eficiente. A revisão do que foi estudado, ela deve ocorrer de forma periódica, a fim de se agregar cada vez mais conhecimento, memorizar detalhes e sedimentar o conteúdo na sua memória de longo prazo. Mas afinal, por que gastar tempo com as revisões se a gente está aqui falando justamente em ser aprovado mais rapidamente? A resposta é muito simples, porque nós nos esquecemos das coisas. E é natural que, após algum tempo sem rever um conteúdo, as informações da memória de curto prazo sejam perdidas. A gente não armazena muita coisa ali. Então, se você estuda apenas uma vez um tópico, não importa quão bem você tenha aprendido, essas informações elas vão ficar sujeitas ao esquecimento, porque elas não foram bem consolidadas na memória de longo prazo. Então, de que adianta estudar sem revisar se você não vai se lembrar do conteúdo quando finalmente fechar o edital?
Uma boa estratégia de estudos, então, inclui o hábito das revisões periódicas, que podem ser por intervalos pré-definidos, uma vez por semana, antes de estudar o próximo conteúdo, enfim, da forma que você acha que aqui se adapta melhor. O sétimo passo é resolver questões de concursos. Muita gente passa meses estudando a teoria dos assuntos, mas chega na hora da prova e simplesmente não consegue aplicar o que aprendeu. Para evitar isso, é essencial incluir nos seus estudos a resolução de questões de concursos. Só assim você vai conseguir saber qual o foco do conteúdo, como ele é cobrado em provas, o que você ainda não memorizou daquele assunto, além de estar sempre complementando e atualizando o seu material. E, é claro, você vai ser aprovado mais rapidamente porque você vai aprender melhor os assuntos. O treino por questões é uma das melhores formas de estudar e também não pode ficar de fora da sua estratégia. Oitavo passo, faça provas. Se você acha que só vale fazer provas quando se sentir preparado para passar, saiba que você pode estar atrasando a sua aprovação com esse pensamento. A realidade é que ninguém sabe quando vai ser a hora de passar. E, aliás, tem muita gente que vai sem confiança nenhuma para a prova e acaba sendo aprovado. Além disso, a experiência que você adquire fazendo provas não pode ser obtida de nenhuma outra maneira. É a emoção, é a tensão do edital aberto, o fato de ter que lidar com a ansiedade, com o limite de tempo e também a questão da malícia de resolver questões. E tudo isso só pode ser treinado quando você vai fazer provas. Então, um passo essencial para ser aprovado é ir prestar provas. E às vezes a gente não tem prova do cargo que você quer, mas se é da mesma área, com conteúdos afins e você tem condições, vai fazer. Se não tem condições financeiras, estuda como se fosse prestar essa prova e faz a prova em casa no momento em que ela for disponibilizada. E simule então ao máximo esse momento. Quem não presta provas pode acumular muito conhecimento, mas descobrir que não sabe lidar com a pressão quando já é tarde demais. O nono passo é avalie seu desempenho periodicamente. Uma das melhores maneiras de saber se você está estudando certo, se está evoluindo nos conteúdos, se está melhorando, é avaliando o seu desempenho periodicamente. Também não dá para deixar para saber se você está fazendo direito só na hora de prestar provas. É necessário avaliar isso ao longo dos estudos, comparando então suas taxas de acertos ao longo do tempo. Para isso, registra seus erros e acertos, desempenhos em simulados e se programa para fazer uma avaliação geral desses resultados de tempos em tempos. Essa autoavaliação ela é essencial para corrigir o curso dos seus estudos, fazer modificações e adaptações se for necessário, sempre então tentando melhorar seu método de estudos. Se você não avalia seu desempenho periodicamente, pode demorar muito para ser aprovado só porque você vai descobrir se está estudando da forma certa ou da forma errada depois de sair o resultado da prova. E o 10º e último passo, persista pelo tempo necessário. Por fim, mas não menos importantes, o último passo então para ser aprovado rapidamente é persistir pelo tempo necessário. A persistência ela é importante para o sucesso, porque o caminho até a aprovação vai ter seus obstáculos e pode demorar, mesmo que você tente fazer tudo certo desde o começo. Como nós ainda não temos o poder de prever o futuro, cada concurso vai ser uma história diferente e na realidade a gente simplesmente não sabe quando nossa hora vai chegar. E quando você deixa de lado essa persistência, deixa de lado o pensamento de vou estudar pelo tempo que for necessário e se coloca um prazo, você pode estar atrasando a sua aprovação. Talvez você realmente não perceba a pressão desnecessária que você coloca em si mesmo quando traça essa meta de tempo até a aprovação. A gente está tão acostumado com prazos, com metas a cumprir, que dizer a si mesmo que preciso passar com 1 ano de estudos chega a parecer saudável, chega a parecer natural, mas no caso dos concursos, não é. Então, para desenvolver a persistência, encare os obstáculos e reprovações como oportunidades de melhoria. Tenha em mente de que não existem erros e sim feedback. Faça o máximo que você pode com o tempo e os recursos que você tem agora e no fim você não vai precisar se preocupar com quanto tempo vai demorar para passar. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Curta o vídeo e se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ser aprovadas no concurso dos seus sonhos. Até mais!